Que o Brasil é um país onde o poste mija no cachorro, nós já sabemos. Mas sempre é possível piorar, por incrível que pareça. Uma criminosa que, ainda muito jovem, participou do assassinato brutal dos próprios pais e que deveria mofar eternamente na cadeia, agora é protagonista de um documentário e recebeu cerca de R$500 mil da Netflix para falar sua versão do acontecimento. Já chegamos no fundo do poço ou ainda é possível piorar? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Gordinho Caipira. A nova polêmica do mês de abril é difícil de digerir, principalmente se você tiver um ótimo padrão moral e muito bom senso. A Netflix precisava da autorização da criminosa Suzanne von Richthofen para a realização de um documentário, e a empresa acabou pagando um valor astronômico de R$500 mil para a assassina, que deveria ter sido condenada à prisão perpétua. O projeto do documentário foi iniciado em novembro de 2025 e está em fase de pós-produção, com previsão para ir ao ar ainda nesse ano de 2026. A polêmica envolvendo Suzanne viralizou nas redes sociais, já que alguns trechos do depoimento da criminosa foram vazados no dia 6 de abril. No acordo firmado com a Netflix, consta um vínculo vitalício de confidencialidade sobre detalhes do contrato, o que impede Suzanne de falar publicamente que recebeu dinheiro da famosa empresa de streaming para a produção do filme. Além disso, ela ficou impedida de conceder entrevistas a outros veículos concorrentes da Netflix por um período de tempo, para garantir exclusividade ao documentário, devido ao grande sucesso da série Tremembé, com a atriz brasileira Marina Rui Barbosa no papel de Suzanne, se tornando a maior audiência da história do Prime Video Brasil. A Netflix viu uma grande oportunidade de criar esse novo documentário. Ele ainda está com o nome provisório de Suzanne Vai Falar. Muitas pessoas não sabem, mas Suzanne, que deveria mofar na cadeia, hoje vive melhor do que muitos brasileiros que nunca cometeram crime. Ela está em regime aberto e é casada com um médico, o Dr. Felipe Zecchini Muniz. A ex-detenta também teve direito a saidinhas da cadeia no Dia dos Pais, quando ainda estava em regime fechado, algo que chocou a muitos. Infelizmente, no Brasil, criminosos e todo tipo de homicidas são muito bem tratados, e muitos são soltos anos antes de cumprirem a pena a qual foram condenados. Muitos detentos saem no Natal e sequer voltam para a cadeia, e muitos desses voltam a cometer novas atrocidades. No final de 2025, por exemplo, no estado de São Paulo, a polícia militar prendeu 20 detentos que violaram as regras do benefício da saidinha de Natal e voltaram a cometer delitos, incluindo furtos, roubos, tentativas de homicídio e estupro. Nessa mesma saidinha de Natal, no ano passado, mais de 48 mil presos foram beneficiados em todo o Brasil, e desse montante, cerca de 1.900 a 2.000 não retornaram aos presídios no prazo estabelecido. Muitas dessas pessoas não têm condição alguma de viver em sociedade e apresentam personalidade agressiva e antissocial, e mesmo assim conseguem ser liberadas no Natal. O Brasil, ao longo das últimas décadas, se tornou um país cada vez mais leniente com criminosos, e com o tempo esses criminosos perceberam que vale muito a pena se arriscar para assaltar e sequestrar pessoas. Vamos dar um exemplo chocante envolvendo o crime que a Suzanne von Richthofen participou em 2002. No dia 5 de março de 2025, Christian Cravinhos, que foi um dos assassinos do casal von Richthofen, foi contemplado com uma permissão para cumprir em regime aberto o restante da pena de 38 anos de prisão, dos quais havia cumprido apenas a metade até aquele momento. Seu irmão, Daniel, que também participou do crime, já estava em regime aberto desde 2018. Já Suzanne, que namorava com Daniel e foi mandante do crime, conseguiu o mesmo benefício de Daniel em 2023. Sim, isso seria visto como absurdo e inaceitável em qualquer país sério, mas no Brasil é algo comum. É o mesmo judiciário que está preocupado em prender pessoas por opiniões consideradas criminosas, como o famoso podcaster Monark, que teve que se refugiar nos Estados Unidos, e o apresentador Ratinho, que foi denunciado pelo Ministério Público por emitir uma opinião sobre Erika Hilton, se tornando a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. Em sua visão, Erika Hilton não é mulher, é trans, e isso foi o suficiente para ele ser denunciado. O Ministério Público protocolou a ação alegando danos morais coletivos e pedindo a condenação de Ratinho e do SBT, com uma indenização de R$10 milhões.
Enquanto isso, a alta cúpula do judiciário no STF condenou pais e mães, idosos e trabalhadores comuns que nunca tiveram sequer uma arma e não quebraram nem um vidro a penas absurdas de 14 a 17 anos de prisão, apenas por estarem presentes no fatídico dia 8 de janeiro de 2023. A mãe de família conhecida como Débora do Batom é uma mulher inocente que apenas ousou escrever com batom numa estátua "Perdeu Mané", o que foi suficiente para sua condenação. Mas vamos entender o que está por trás do problema da impunidade e da distorção de valores no Brasil. A esquerda política e seus militantes radicais e autoritários nas universidades adoram afirmar que o Estado brasileiro prende muito ou que prende mal. De acordo com os dados do Instituto Sou da Paz, em média 2/3 dos casos de homicídio cometidos no Brasil não são solucionados. A verdade pouco falada pelos militantes e políticos de esquerda é que o que temos no nosso país são milhares de homicidas e psicopatas soltos nas ruas, totalmente impunes. Se nem mesmo homicidas são presos no nosso país, imagine os ladrões, assaltantes e estupradores. O Brasil é uma vergonha no quesito segurança. Somos um dos líderes mundiais em homicídios. E o nosso país supera outros mais populosos como os Estados Unidos, onde é mais fácil possuir armas de fogo. É um erro dizer que o Brasil prende muito, pois o nosso país está em 31º lugar no ranking de número de presos per capita. Existe um grave problema no nosso sistema penitenciário, enquanto os esquerdistas dizem que o Brasil prende mal, como se muitos que estão na cadeia não devessem estar. O que acontece na prática é outra coisa. O nosso estado prende mal porque tem muito menos vagas do que o necessário em nosso sistema penitenciário. Os prisioneiros são amontoados e não são separados por grau de periculosidade, o que é um grande problema. O ordenamento jurídico brasileiro garante que, graças aos mecanismos de progressão, nenhum criminoso cumpra até o final a pena a qual foi condenado. Isso sem mencionar as saidinhas, visitas íntimas e outras benesses. Por isso, é muito raro que alguém fique 30 anos ou mais na cadeia. Pense nos incontáveis casos de brasileiros inocentes que eram para estar vivos hoje, mas que foram assassinados por criminosos com longas fichas criminais, que já tinham matado outras pessoas no passado, mas conseguiram uma saidinha no Natal ou então foram beneficiados pelo mecanismo de progressão de pena. Chegamos à conclusão de que uma das funções básicas que é atribuída ao governo e a todo o aparato estatal, que é a de proteger os cidadãos, não é garantida pelo Estado brasileiro. Estamos totalmente desprotegidos e desarmados. Mesmo com tantas notícias de crimes bárbaros, muitos deles cometidos contra mães, crianças, avós e avós, e pessoas de todas as classes sociais, ainda há aqueles doutrinados pela visão marxista moderna, o progressismo, que veem os bandidos como vítimas da sociedade. Numa entrevista que repercutiu muito na internet, a famosa filósofa de esquerda, Márcia Tiburi, uma apoiadora do PT, chegou a admitir para os entrevistadores que ela é a favor do assalto. Segundo ela, o criminoso foi injustiçado a vida toda pelo sistema capitalista opressor, e devido a isso, ele teria o direito de roubar algo que a sociedade já teria roubado dele, por tê-lo oprimido. É nessa visão de que a pessoa nasce boa e a sociedade a corrompe que se baseia o nosso abolicionismo penal. O mínimo a se fazer no curto prazo para corrigir o problema da impunidade é mudar a legislação para que ela não tenha mais todo o labirinto processual que retarda julgamentos, mantendo os criminosos em liberdade. Defensores do aparato estatal e da segurança pública vão pedir mais investimentos e ampliação do sistema prisional, com cadeias mais dignas que garantam que o detento não seja cooptado por facções ou se gradue nas academias do crime. O problema é que o Estado por si só é corrompido, e existem vários casos de corrupção entre juízes e falhas sistêmicas. Muitos dos nossos deputados e senadores não têm interesse algum em criar um sistema penal e prisional mais rigoroso e efetivo, ou liberar o mercado e o porte de armas. Outra mudança que deve acontecer é na formação dos juízes, ainda nas faculdades de direito, que são dominadas por marxistas e esquerdistas de todos os tipos, que incutem nos seus alunos essas visões deletérias que romantizam e vitimizam o criminoso. Como libertários, defendemos o direito natural à vida e à propriedade. O indivíduo sempre deve ter o direito de ter meios para proteger sua vida e a de sua família, e as armas de fogo são essenciais para nos equiparar aos criminosos que já andam armados. Portanto, a violência usada de forma proporcional para a legítima defesa é algo que sempre iremos defender. A simples proibição de possuir e portar armas de fogo já é uma ameaça à nossa vida, pois ficamos totalmente incapazes de nos defender de ameaças maiores, inclusive do próprio Estado e de seus policiais corruptos e mal capacitados. A verdade é que o Estado brasileiro desarma o povo por temê-lo, e não por pensar em sua proteção ou em diminuir crimes e tragédias.
Vamos a um exemplo interessante que devemos nos espelhar. A Suíça, um pequeno país no centro da Europa, é um caso emblemático de que a liberação do comércio e posse de armas não aumenta a criminalidade, nem a taxa de homicídio. Os cidadãos suíços adoram usar armas para prática esportiva e de defesa. É um país que sempre teve uma tradição histórica de milícia, com muitos homens que servem ao exército e mantêm suas armas em casa após o serviço militar. Não estamos falando que hoje, na Suíça, o acesso é totalmente liberado, pois existem regulamentações que exigem que o dono da arma tenha registro e que sejam verificados seus antecedentes criminais antes da compra. Mesmo assim, a Suíça está décadas à frente do Brasil nesse quesito, sendo reconhecida como um lugar extremamente seguro, com taxas muito baixas de homicídio por 100 mil habitantes, e também baixos níveis de roubos e assaltos. Enfim, devemos seguir os exemplos que deram certo, e nossas leis devem se basear num sistema ético lógico, que vê o indivíduo como um ser soberano e autônomo, com direito inviolável à autopropriedade, seu corpo, e à propriedade de bens adquiridos de forma legítima. O direito à propriedade privada é o pilar de uma sociedade livre e capitalista, e é isso que permite que o indivíduo seja o dono do fruto do seu trabalho e possa defender sua família. Não há como viver em paz numa sociedade como o Brasil, que relativiza o direito à propriedade privada na própria Constituição, ao vê-la como determinada pela sua função social. Por isso, enquanto o leviatã estatal violar nosso direito à propriedade e nos impedir de ter armas, seremos reféns dessa organização opressora que viola nosso direito natural. Hoje, a maior ameaça ao indivíduo e à sua família vem do poder estatal, que muitas vezes beneficia e até ajuda os criminosos e facções que controlam várias porções de territórios no Brasil. A menor minoria, o indivíduo, deve sempre ser protegida da tirania do coletivo materializada na instituição do Estado moderno. Como bem constatou Murray Rothbard ao escrever, o indivíduo deve ser livre para fazer tudo o que quiser, desde que não agrida a pessoa ou a propriedade de outros. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!